Pode se sentar, irmãos. Glória a Deus. Quem conhece aqui o final a parábola do filho pródigo? Acho que é muito conhecida de todos, né? Capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Aquele filho que estava afastado da casa do pai retorna, e no que retorna tem aquele primeiro início tenso com o irmão, mas depois o pai conclui. Essa é a conclusão, o fechamento da narrativa, quando o pai diz assim: hoje precisamos fazer festa, celebrar. Por quê? Porque este seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. As palavras desse pai ilustram duas coisas. Primeiro, a realidade do pecado. Por mais que não sejamos pessoas más necessariamente, mas o pecado, nos diz a palavra, nos torna pessoas mortas, no sentido de que não vivemos a vida plena para a qual fomos criados para viver. Condição é de morte espiritual. Mas ao mesmo tempo em que esse pai diz que o filho esteve morto, porque estar fora da casa do pai é uma condição de morte existencial, ele diz: mas agora, pela graça do Eterno, este que estava morto reviveu. E agora nós temos a oportunidade, irmãos, de celebrar como igreja, fazer festa, como foi lá na casa do pai dos filhos, né? Especialmente do filho pródigo. Fazer uma festa. Lá teve um churrasco, aqui não vai dar para fazer isso, mas vai ser animado do mesmo jeito, porque hoje pessoas que estavam distantes da casa do pai, mortos em seus pecados e delitos, entregaram suas vidas a Jesus e hoje serão batizadas. Amém? E eu quero chamar, vamos aplaudir, é festa no céu, é festa no céu, aleluia. Eu vou chamar então alguns nomes aqui, pedir que acendam um pouquinho as luzes, e quando você ouvir o seu nome, levanta e vem para cá, tá certo? Porque como são muitas pessoas, a gente pode demorar. Levanta e vem. Então eu vou chamar primeiro o grupo dos jovens que farão profissão de fé, já foram batizados. São eles: Ana Natália Leal, Júlia Melo e Letícia Amaral Pires Ronce. Podem vir aqui para cima, ficar aqui atrás de mim. Agora eu vou chamar os irmãos que serão recebidos por transferência. Já eram membros de outras igrejas, mas estarão agora se congregando como membros aqui na nossa igreja. Transferência inclui também o que chamamos de jurisdição. São eles: Aldenísia Fidelis dos Santos, Ana Gabriela Paiva Rocha Barbosa, Bernardo Nogueira Souto, Edna Márcia Melo Freire, Fabiola Brandão Barreto, Jader Cordeiro de Carvalho Neto, Laerte Costa Fernandes, Luiz Gentil Chaves, Manassés Araújo Félix, Márcio Freire, Maria Clara Fonseca Campos, Maria de Lourdes de Moura Chaves, Raimundo Mota Júnior, Rebeca Saide Freitas, Reginaldo Gomes de Almeida Júnior, Renata Albuquerque, Roberto Lima de Freitas, Verônica Felipe Fernandes, Wagner Cabral de Souza Santos, José Nilson Caetano de Melo, Luciana Fernandes de Azevedo, Maria Elisângela dos Santos Melo, Maria Rosângela dos Santos. Todos esses irmãos já são batizados, estão aqui em cima para serem recebidos por transferência. Pode vir aqui, pode espremer. Bênção. Agora eu vou pedir para todo mundo que já está aqui darem 3 passos à frente. Todo mundo, vem. 3 passos, 1, 2, 3, pronto. Libera aí atrás, vem para frente, todo mundo. Todo mundo, isso, fica mais aqui pertinho. Ótimo. Os próximos nomes que eu vou chamar vão se colocar por trás dessa primeira turma, mas eu já quero vocês aqui em cima, tá certo? São essas pessoas que serão batizadas logo na sequência. Presta atenção nos nomes. Alice Fontinelli Lopes, pode subir, cadê a Alice? Joia. Ana Luísa Fontinelli Lopes,
Antônio Monteiro dos Santos Neto, Thaís Martinez Quadros, Ferrúcio Petri Feitosa Filho, Henrique Stival Metter, espero ter dito o nome certo. Cadê o Henrique? Tá vindo? Ah, tá ali, pode vir. Isadora Maria Rezende Gonçalves, Jean Plácido, Laís Oliveira Menezes, Natasha Ribeiro Brilhante, Rafael Freire, Raquel Gurjão, Renata Braga, Sara Castro Lins, Valéria Duran, Valdênia Bezerra Aires e Valdiane Bezerra Aires. Todos esses nomes estão entregando suas vidas a Cristo e serão hoje batizados. Maravilha, que lindo! Podem subir, momentaneamente fiquem no segundo pelotão. Já já eu falo com vocês. Primeiro eu quero me dirigir aos 3 jovens que estão fazendo profissão de fé hoje. Quem são eles? Pode dar um passinho à frente, vem aqui pertinho de mim. Cadê a Ana Natália? Júlia Melo e a Letícia. Fica aqui. Vocês 3 são o centro das atenções agora. A vergonha com força. Queridas, que alegria para nós, como comunidade, e eu digo isso de verdade, ver 3 jovens adolescentes. Qual a tua idade? Sua idade? 12 anos, 12 também, 16. 3 jovens que no mundo em que a gente vive, esse mundo louco que a gente vive, de tantas oportunidades de seguir caminhos malucos, vocês estão aqui hoje, já foram batizadas quando bebês, e hoje estão aqui dizendo: eu entreguei minha vida a Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. A igreja não vai se cansar de bater palma para isso. Eu quero então que vocês me respondam com um sim ou com um não. Claro que preferencialmente com um sim, porque vocês estão aqui para isso. Vocês hoje professam publicamente a fé de vocês em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Sim? Sim, sim, sim. Agora sim o aplauso é forte. Glória a Deus. Parabéns. Deus abençoe vocês. Podem voltar para os seus lugares. Deus abençoe vocês. Parabéns aos pais que investiram nessas vidas. Amém. Todos os demais irmãos agora que estão aqui nessa primeira fileira para serem recebidos como membros da igreja. Vocês fizeram a classe de integração. Vocês ouviram do que se trata a igreja presbiteriana, corpo doutrinário, nosso entendimento sobre dízimo, sobre entrega de dons, sobre dons espirituais, sobre o valor que a gente dá à palavra de Deus, à oração, sobre a estrutura de governo da igreja presbiteriana. E mesmo tendo sido membros de outras igrejas, vocês hoje estão aqui para dizer: aqui vai ser a minha casa espiritual. É isso mesmo? Vocês então professam publicamente que estão aqui por livre e espontânea vontade para se transferirem à membresia da Nova Jerusalém? Sim? Vocês se submetem à liderança dessa igreja conquanto a liderança estiver ela submissa ao Senhor Jesus e à sua palavra? Sim? Então hoje oficialmente sejam membros e recebidos como membros da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Vamos recebê-los com alegria, com palmas. Deus abençoe a todos vocês, sejam oficialmente bem-vindos. Pode descer, podem voltar para os seus lugares. Obrigado. No final do culto, se for possível, eu quero dar um abraço em cada um. Vou ficar aqui na frente. Bênção demais. Agora a turma dos que serão batizados, apenas os que serão batizados, vem aqui à frente. Quem veio acompanhando pode ficar atrás, isso. Mas na primeira fileira, quem vai ser batizado? Olha que lindo. Antes de proceder com o batismo, junto com o pastor Oswaldo, eu quero também lhes fazer algumas perguntas muito importantes. Preste atenção aqui. Hoje vocês estão professando não só uma crença,
Porque crer em Deus, a Bíblia diz que até o diabo crê e treme, ele reconhece a existência de Deus. Então o que vocês estão professando aqui não é só uma crença, é uma entrega, é uma compreensão de que a vida de vocês não pertence mais a vocês. O apóstolo Paulo nos ensina dizendo que morri para mim mesmo, para poder renascer em Cristo. Não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é uma confissão de novo nascimento. Então eu pergunto para vocês hoje, vocês professam publicamente que Jesus Cristo renasceu em suas vidas, entregam seus corações ao seu senhorio e dizem: só Jesus é o meu Senhor? Sim? Sim? Amém, que bênção. Por fazerem isso, vocês serão arrolados no hall de membros da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Então aqui na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém nós temos alguns valores, dentre eles o compromisso com a palavra de Deus. Vocês se comprometem a serem cristãos e cristãs que querem crescer no estudo e no conhecimento da palavra? Sim ou não? É bom demais conhecer a Bíblia, não é? Estudar, se aprofundar. Vocês se comprometem com a liderança da igreja, devendo a esta liderança sujeição, obediência, na medida em que essa liderança estiver ela própria sujeita e obediente à palavra de Deus. Se assim for, vocês se comprometem a seguir os passos da liderança da sua igreja? Sim? Que lindo isso, e que responsabilidade para os líderes. Amém, igreja? Então eu quero nesta hora fazer a última pergunta, que a gente já sabe que a resposta será afirmativa, mas porque ela é importante para que você pronuncie essa resposta. Vocês hoje confessam publicamente, sim, que Jesus Cristo é Senhor de vocês. Diga sim, amém. Agora a igreja pode mais uma vez aplaudir. É como o pai do filho pródigo disse: estavam mortos e reviveram, estavam perdidos e foram achados. É festa no céu, aleluia, aleluia. Então nós vamos fazer o seguinte agora, como é muita gente, para a glória de Deus, eu quero pedir para a igreja não perder o foco. Não é hora de olhar para o celular, checar mensagem, não é hora. Se nós somos um corpo agora, quem está em casa também, enquanto a gente batiza de um por um, ora junto conosco. Nós vamos orar e eu queria que você estivesse orando por essas vidas também, pedindo que a graça de Deus capacite a cada novo membro desse a ser relevante para o reino de Deus. E quem veio acompanhando os batizandos aqui farão o mesmo. Vamos orar para que Deus faça coisas tremendas na vida de quem vai estar de joelhos aqui. Amém? Tô. Isadora, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o seu crescimento na igreja, no Evangelho, te dê valores, princípios. Que essa decisão que você toma hoje, que seja para a glória do nosso Senhor. Que você viva plenamente para os propósitos de Deus na sua vida. Amém. E que Ele te erga para ser a mulher de Deus que Ele te criou para ser. Amém, glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, é tanta festa e alegria, que se você quiser, se você está se alegrando conosco, ao final de cada batismo, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Cada um deles, nós vamos externar o quanto nós nos alegramos em ver vidas sendo batizadas no nome de Jesus. Henrique, meu irmão, é com muita alegria que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus querido, que o Henrique se levante para se tornar o homem de Deus que o Senhor o fez para ser. Obrigado, Deus, pelo que tu já vens fazendo na vida dele, na sua família. Que isso seja só o início de uma grande obra. Em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Ana Luísa, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter alcançado a vida da tua filha e hoje tê-la trazido aqui para estar de joelhos, sendo batizada. Grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na vida dela. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Sabe que a gente tá ficando velho desse jeito, viu? Foi minha aluna no Infantil 3 da escola, viu? Que hoje a minha filha estuda, então eu tô ficando velho mesmo. Alice, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a sua vida possa ser expressão desse amor, dessa bênção e da graça de Deus sobre a tua vida. Que você se erga para ser a mulher de Deus e que celebre com alegria o privilégio de ser filha do Deus Altíssimo. Amém. Thaís, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela obra na vida da tua filha, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem dado a ela e pelo crescimento. Nós pedimos que o Senhor continue a boa obra que tu começaste e que ela se erga para se tornar a grande mulher de Deus que o Senhor a criou para ser. Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Antônio, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Deus. Que o Senhor continue a fazer a boa obra que Ele começou na sua vida. Que Ele a cada dia te faça ser um homem de Deus, que você seja esplendor da glória dEle, que você seja bênção por onde você passar. Amém. E que a sua boca seja a boca de Deus, e que a sua vida seja a vida do Deus Altíssimo, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Laís, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Deus, porque Laís se rende aos teus pés hoje, confessa o teu senhorio sobre a vida dela. Que ela se erga, Senhor, para tomar posse da vida nova que tu conquistaste para ela na cruz do Calvário. Em nome de Jesus oramos, a igreja diz: amém. Amém. Jean, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por ter alcançado o coração do Jean, amém, sua família. Que Jean possa, ó Deus, se colocar de pé, assumir o sacerdócio para o qual o Senhor o convocou, amém, na sua casa, na sua família. Obrigado, Deus, pela obra que só está começando na vida do teu servo. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Natasha, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque Natasha entregou sua vida e a partir de agora a sua história está sendo reescrita. Obrigado, Deus, pela vinda do Levi que está em seu ventre. Nós te pedimos, Senhor, que essa criança se desenvolva e já te agradecemos, Deus, porque ela nasce num lar que conhece o Senhor. Obrigado, e que professa o teu nome. Amém. Que esta família seja abençoada em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Amém. Parabéns. Rafael, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a sua vida seja consagrada ao Senhor. Que o teu andar, o teu caminhar, as tuas palavras e tudo o que você fizer seja para a glória do Deus Altíssimo. Amém. E que Ele te levante para ser o homem que Ele criou você para ser. Amém. Amém. Maria Clara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que bênção é ver hoje essa decisão na tua vida. Que você seja bênção do Senhor, que o seu coração seja totalmente dele e que a sua vida seja a expressão do amor que Ele teve por você naquela cruz. Que você se erga para ser a mulher de Deus que Ele criou você para ser, para a glória do nome dEle. Amém. Amém.
Renata. Renata, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seus dias e seus passos aqui nessa igreja, junto dos adolescentes, é apenas pequenos passos diante de tudo aquilo que o Senhor vai fazer na tua vida. Que você seja boca de Deus, que você seja bênção por onde você estiver, e aonde a planta dos teus pés tocarem, que você seja uma bênção para esses locais. Que Deus te erga para ser a mulher de Deus que Ele criou você para ser. Amém. Amém. Valéria, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por ter cativado o coração da tua filha. Obrigado, meu Deus, por termos a Valéria aqui no nosso meio. Obrigado. E por ela querer crescer aqui conosco. Nós te agradecemos e pedimos que tua serva se erga para continuar sendo a mulher de Deus que o Senhor a criou para ser. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Queridos, para batizar esse rapaz, eu vou dar um breve testemunho. Há 17 anos atrás, esse camarada aqui, que hoje está até de bigode, tinha 30 centímetros na UTI neonatal da gastroclínica. Nasceu prematuro e nós clamamos para que a vida dele continuasse. Não só continuou, como foi alcançada pelo Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E eu tenho testificado o quanto o Ferrúcio Filho tem tido uma fome e uma sede da palavra de Deus. Que esse batismo seja o marco de uma nova vida, em nome de Jesus. Amém. Ferrúcio Filho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor fez e está fazendo na vida deste jovem. Obrigado, Deus, por ele ter nascido em um lar que te conhece, que professa o teu nome, mas sobretudo, Deus, por ele já estar trilhando o seu próprio caminho contigo, Jesus. Que ele se torne o homem de Deus que o Senhor o criou para ser, que ele seja um jovem diferenciado na sua geração. Que assim seja, Deus, em nome e para a glória de Jesus. A igreja diz: amém. Sara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a decisão que você toma hoje, ela seja guiada pelo Espírito Santo de Deus diariamente, cuidando do seu coração e te fazendo alguém apaixonada por Jesus Cristo diariamente. E que Ele te erga para ser a mulher de Deus que Ele criou você para ser. Amém. Obrigado, Senhor. Parabéns. A Raquel é um bom exemplo de alguém que já estava na igreja há muito tempo, mas que o Espírito Santo tocou e disse: é hora de assumir um compromisso. E ela disse: pastor, eu quero ser batizada. Talvez essa seja a situação de gente que está sentado aqui, que só frequenta. Que fique o exemplo da Raquel hoje, dando esse passo tão importante. Amém. Raquel, minha irmã, eu te batizo com muita alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor vem fazendo na vida da tua filha. Obrigado, Deus. E que hoje, Deus, ela declara publicamente o teu senhorio sobre a sua história. E, ó Deus, se ajoelha para receber as águas do batismo. Amém. Que ela se erga para continuar sendo a mulher de Deus que o Senhor a criou para ser. Em nome de Jesus. Que assim seja, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. 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 Osvaldo, oi, eu esqueci aqui das duas irmãs. Vem pra cá.
E eu vim só fazer uma pergunta aqui desse lado. A é Valdênia óbvio, né? e a Valdiane. Vamos batizar a Valdênia. Valdênia, minha irmã, Amém, Deus. eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, muito obrigado por essas duas irmãs estarem aqui hoje. Mas neste momento, obrigado porque a Valdênia, Deus, quer um relacionamento íntimo e pessoal contigo. Amém, Deus. Que o Senhor faça nela a obra que o Senhor a criou para realizar. Sim, Deus. Que Pai. seja assim, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Valdiane, minha irmã, eu te batizo Obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que tu continues a obra que tu começaste nessa vida, Deus. Amém, Deus. Que ela se aproprie, Deus, tome posse da vida nova em Cristo Jesus, que o Senhor conquistou para ela na cruz do Calvário. Amém. Que seja hoje o início de uma nova história sendo escrita. Para a glória de Jesus, a igreja diz: Amém. amém, Amém. e amém. Glória a Deus, Deus parabéns. abençoe, minha irmã. Vamos